A paz do Senhor, meus amados irmãos. Nós hoje vamos estudar a lição de número 7 da nossa revista bíblica da Escola Dominical, que traz por tema Cultuando a Deus com liberdade e reverência. E convido os irmãos agora, nesse momento, nós fazemos uma oração ao Senhor para que Ele conduza esse trabalho para a sua glória e para a nossa edificação. Vamos orar. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós invocamos a Tua presença, a Tua graça, a manifestação do Teu Espírito Santo, nesse momento em que vamos estudar a Tua Palavra, que a Tua Palavra possa nos trazer edificação, fortalecimento espiritual, que possa nos trazer e preencher todas as lacunas que precisam ser preenchidas em relação ao nosso culto pentecostal, em relação à liberdade e reverência no momento de prestarmos o nosso culto de adoração a Ti, Senhor. Abençoa todos os participantes, os ouvintes, as famílias, é o que nós te pedimos e ao mesmo momento te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento agora nós vamos adorar a Deus com o hino da nossa harpa cristã. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce amigo, eu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo o meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão. Posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos.
Lição de número 7, que traz por tema cultuando a Deus com liberdade e reverência. O texto áureo está em João capítulo 4 e verso 24, que diz o seguinte: Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adore em espírito e em verdade. A verdade prática afirma que a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar e não onde adorar. Leitura bíblica em classe está registrada na primeira carta enviada aos Coríntios, capítulo 14, do verso 26 até o verso 32. Que a partir do verso 26 ela diz o seguinte: Que fareis, pois, irmãos? Ele pergunta. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E fala em 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui o ponto central é: há de haver a liberdade e reverência no culto pentecostal. A introdução afirma que o Novo Testamento não apresenta nenhum manual de liturgia. Até porque a liturgia em si, por mais polida, por mais que ela seja bem preparada, ela não nos dá certeza de ser aceita por Deus, né? E devido a isso, o que é que nós vamos estudar? Como deve ser feito o nosso culto e quais os elementos para que esse culto seja aceito por Deus. Vamos ver. Primeiro ponto. O culto pentecostal, liberdade e reverência. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal, né? A mensagem da Bíblia, a mensagem de Cristo, o Salvador, é universal. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo para salvar esse mundo pecador, através da morte, da ressurreição e da ascensão e glorificação do Senhor Jesus Cristo. Então Deus ama a todos os povos, ama a todas as nações, tribos e línguas. E o desejo de Deus é que a universalidade do Evangelho possa alcançar e salvar todos os povos para a glória de Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto à flexibilização cristã, né, dessas liturgias cristãs. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Nós temos aí dentro dessas várias liturgias, algumas liturgias elas não aprovam alguns instrumentos musicais, por exemplo. Outras não permitem que a mulher pregue ou ensine. Então, são as mais variadas, né? Existe uma grande flexibilização em relação a liturgias, ao procedimento desse culto de adoração a Deus. E essa flexibilidade, nós temos que dar alguns limites a essa flexibilidade. Por exemplo, não incluir elementos do candomblé e de outras religiões que não são cristãs no culto, como por exemplo o shintoísmo, hinduísmo, as religiões tribais e etc. Né? Aí ele diz assim: deve haver respeito pela estrutura já existente. Por exemplo, nós temos uma estrutura, né? Nós, os pentecostais, temos uma estrutura existente que acreditamos piamente
que essa estrutura que nós usamos é bíblica, baseada lá onde nós, primeira carta aos Coríntios, dos versos 26 ao 32, que nós acabamos de ler com os irmãos. Dentro dessa estrutura, dentro desse conselho que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, que precisava de um ajuste, né, na metodologia, na liturgia, digamos assim, desse culto que acontecia lá em Corinto, porque era um culto sem reverência. Havia liberdade para o Espírito Santo agir, para o Espírito Santo batizar, usar em visão, revelação, profecias, línguas, interpretação de línguas, né? Então, dentro dessa flexibilidade, nós devemos respeitar essa estrutura que foi dada a nós, a nossa igreja pentecostal, a Assembleia de Deus, porque essa estrutura ela está com base nas escrituras sagradas, né? A nossa liturgia ela deve ser adotada de maneira a permanecer com as características do culto que havia lá em Corinto, né? Que havia a manifestação do poder de Deus e também a necessidade de uma reverência para que esse culto fosse perfeitamente aceito por Deus, Deus ser reverenciado como ele merece ser, e também respeito aos irmãos para que todos pudessem ser edificados e fortalecidos na fé. Amém? Então essa estrutura é a estrutura que nós adotamos e é a estrutura que nós vamos permanecer com ela para que Deus continue nos abençoando as nossas famílias, as nossas vidas. 2. O culto em si. O termo culto é sinônimo de adoração. A tradução da Septuaginta, que foi feita pelos 72 anciões, eles traduziram do hebraico avodá para o grego latreia, que tem o mesmo significado, que é um serviço, adoração. Inclusive, essa expressão latreia, que significa do povo grego, que é uma prestação de serviço a uma divindade, foi de onde surgiu a palavra idolatria, né? Ídolo, do latim, com latreia, que era um serviço prestado a um ídolo. E aí ficou a palavra, nossa linguagem portuguesa, ficou idolatria, né? A palavra idolatria, que é um serviço prestado a um ídolo. E esse serviço prestado que nós fazemos, que nós praticamos, é para o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, o Deus Trino, né? O culto pentecostal é a nossa liturgia, é a forma como nós adoramos a Deus, né? Aquilo que aconteceu no culto lá em Corinto, ainda que aparentemente de uma forma desordenada, acontece hoje conosco, porém de uma forma com decência e ordem, com toda a certeza de que é aceitável por Deus, porque o nosso culto, a nossa liturgia, que é pentecostal, ela é com plena liberdade para o Espírito Santo se manifestar, falar, profetizar, falar em línguas, curar e fazer prodígios e maravilhas. Ele é bem-vindo ao nosso culto, ele é bem-vindo à nossa vida, e nós temos um imenso prazer de poder celebrar a Deus, tendo a certeza de que Ele está conosco em nossas reuniões. A reverência no culto. Adoração a Deus é o momento mais sublime da vida humana. O culto é o diálogo de Deus com o seu povo, né? É um momento de reverência. O culto, como sendo um diálogo de Deus ao seu povo, nós vamos ao culto sabendo, tendo a certeza, com o coração preparado, aberto, sabendo de que Deus vai estar presente. E a aprovação da presença de Deus são as manifestações do Espírito Santo, como nós já acabamos de ler, né? Que ele se faz presente de forma visível, os irmãos falam em línguas espirituais, interpretam essas línguas, os irmãos profetizam, são abençoados, existe a presença poderosa de Deus. Mas a nossa intenção é prestar culto, é ir adorar e ao mesmo tempo receber o ensino, receber a mensagem e ouvir o que Deus vai falar conosco através do ministrante da sua palavra, né? Então o culto é um diálogo de Deus com o seu povo. Ao mesmo tempo que nós falamos com Deus, adorando a Ele através dos hinos, da leitura bíblica, dos corais, das bandas, Ele também fala conosco no momento da pregação do Evangelho, do ensino e da reflexão na palavra, tá? E isso é um momento de reverência.
segundo foi escrito, o apóstolo Paulo escreveu, a primeira carta aos Coríntios, deve ser com decência e ordem. Eclesiastes capítulo 5:1 diz que nós devemos guardar o pé quando estivermos na presença de Deus, ou quando estivermos cultuando a Deus. E devemos também estar atentos mais a ouvir do que falar, né? O comentarista, ele disse que lá no púlpito da Assembleia de Deus, onde ele congregava, estava escrito um versículo lá em Eclesiastes 5:1, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. E ele diz que se Salomão estivesse hoje, nos nossos tempos, ele teria escrito que guarda o teu celular quando tu entrares na casa do Senhor teu Deus, né? Porque hoje existe esse equipamento, esse aparelho, e ele tem trazido alguns problemas no desenvolvimento dos nossos cultos, né? As pessoas mandam mensagem, as pessoas marcam encontros, muitos andam na hora do culto. Há quem reclame de que as pessoas andam muito, atrapalham a concentração, atrapalham o momento de adoração dos irmãos, faltam com respeito com os irmãos, pisam em cima dos pés, e acontece de comerem pipoca, acontece de que trazer algum problema no desenvolvimento desse culto, né? Então nós temos a certeza, como nós falamos agora há pouco, que Deus, nós vamos falar com Deus, adorando, celebrando a sua majestade, e ao mesmo tempo, no momento em que terminarmos o nosso momento de adoração, Deus vai nos abençoar falando conosco. E o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus que é digno de ser reverenciado. Amém? Então, a síntese do tópico 1, ela diz o seguinte, que a adoração a Deus é essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Ponto 2, o centro do culto pentecostal. O centro da nossa adoração. O Senhor Jesus Cristo é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada. Reunimos-nos como o corpo de Cristo para a adoração pública ao Deus Trino, segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus. Então, é um culto teocêntrico, cristocêntrico. Nós cantamos, nós adoramos a Deus. Todos os hinos falam de uma adoração a Deus, a Jesus, exaltamos o Espírito Santo. E essa reunião tem esse objetivo, né? Que Cristo seja exaltado, o sacrifício, a misericórdia, a graça, o amor de Deus que está em Cristo Jesus foi derramado por nós, para nos abençoar, para perdoar os nossos pecados, para nos dar condição, entendimento, sabedoria de fazermos a nossa manutenção dessa fé que nos foi dada por Cristo, até aquele dia glorioso que Ele prometeu que voltaria e que iria nos levar para estarmos com Ele eternamente. Essa é a nossa esperança, não é verdade? 2. Um culto vibrante no poder do Espírito Santo. A exortação aos Coríntios nos ensina sobre o culto que o culto não era entediante, né? Não era entediante. Não havia só um ministrante falando por 1h, 1h15, e as pessoas como espectadores lá, só olhando e ouvindo. O culto não era entediante. Havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. Deus, Ele recebia a adoração do povo e se fazia presente de maneira visível, dizendo para confirmar o povo, como se Ele estivesse dizendo ao povo que Ele estava presente. Ele derramava o Espírito Santo, as pessoas eram extravasadas com o poder, transbordavam de poder do Espírito Santo, e esse poder que Deus dava a elas era para que elas manifestassem os dons espirituais de maneira visível, para trazer a edificação do corpo de Cristo, a edificação da igreja, tanto quanto para que aquelas pessoas que estavam visitando, que não conheciam essas manifestações pentecostais, da manifestação do Espírito Santo, também pudessem aceitar Jesus, entender e compreender o que era que estava acontecendo, de maneira que elas também aceitassem a Jesus. Foi essa a recomendação que o apóstolo Paulo deu a eles quando escreveu a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, do verso 26 ao 32, tá? Os crentes não eram meramente espectadores, mas participantes. Por que eles participavam? Eles adoravam a Deus, cheios do Espírito Santo, e ao mesmo tempo eles profetizavam, eles falavam em línguas, eles interpretavam essas línguas, eles cantavam, né, em hinos espirituais.
E eles faziam tudo isso porque estavam cheios do Espírito Santo. E o Espírito, a Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, nesse lugar há liberdade. Então, meus queridos, os crentes não devem ir para assistir o culto. Os crentes, eles devem ir com o coração aberto, preparado, com a certeza absoluta que Deus vai estar presente, que Deus vai receber a sua adoração e que Deus vai falar com você e que nós vamos participar desse serviço que é prestado ao nosso Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceira característica pentecostal. Os primitivos cultos eram espontâneos. A liturgia constava de, olha aí, os elementos que constavam nessa liturgia e que traziam a certeza de serem aceitas por Deus, e Deus manifestava isso através da presença poderosa do Espírito Santo. Então, meus irmãos, a característica pentecostal da presença poderosa do Espírito Santo, no tópico 3, os primitivos cultos eram espontâneos, a liturgia contava de oração, cântico, leitura e exposição das Escrituras Sagradas e ofertas, pois as ofertas também são um tipo de adoração a Deus. Eram tiradas ofertas para o desempenho do trabalho, então tanto uma oferta para ajudar o desempenho do trabalho, quanto para ajudar o necessitado também é tida como um momento de adorar a Deus, tá bom? Então, a síntese do tópico 2 diz o seguinte, que o Senhor Jesus Cristo é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pela nossa igreja. Síntese do tópico 2 diz, o Senhor Jesus Cristo é o centro da nossa adoração, é o centro da mensagem pregada pela igreja. Tópico 3. Como se expressa a liturgia de nossas igrejas? As reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas. Por exemplo, existe o momento do culto da família, uma cerimônia específica para o culto da família, o culto do círculo de oração, culto dos jovens, das crianças, dos adolescentes. Então todos têm o seu momento, têm liberdade de adorar a Deus. Primeiro, nossa reunião de adoração. A nossa liturgia permite que qualquer irmão e irmã adore a Deus com liberdade. Todos nós temos liberdade, como nós já falamos agora há pouco. Todos têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida e que isso significa a verdadeira adoração, a adoração em espírito e verdade, né? Que é uma das características fundamentais para que Deus aceite a nossa adoração. Inclusive, nós nos tornamos a maior denominação pentecostal do mundo por causa dessa liberdade dos irmãos. Todos têm oportunidade, do maior ao menor, jovens, crianças, adolescentes, homens, mulheres, doutores, indoutos. Então nós nos tornamos a maior denominação pentecostal do mundo porque todas as pessoas têm oportunidade, todas as pessoas são valorizadas e nós entendemos que Deus tem prazer de aceitar uma adoração coletiva de qualidade que seja feita por todos indistintamente e que seja feita em espírito e em verdade. 2. Culto pentecostal. As manifestações nos cultos que o apóstolo menciona são reais entre nós, ou seja, todas aquelas características, todas aquelas manifestações que havia na igreja de Corinto, como nós já falamos, elas são reais, elas acontecem hoje com maior simplicidade dentro de nossa igreja. Se refere aos dons de línguas, interpretação e profecia no momento do culto de adoração. E ele diz também que é muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos. Deus se faz de maneira poderosa e é evidenciada essa manifestação divina através do Espírito Santo e dos dons espirituais. 3. Síntese do tópico 3 diz o seguinte: a liturgia de nossa igreja é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus em plena liberdade. Conclusão: o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração. Os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos em nome de Jesus, com toda a reverência. Nós não somos meros espectadores, somos também participantes desse momento sublime em que adoramos, celebramos a majestade divina. Que Deus
vos abençoe em nome de Jesus. Amém.